legal, gente. Quando que eu vou medir a pressão numa criança? A gente não sai medindo pressão de criança com frequência, né? Até porque a gente tem uma baixa disponibilidade de manguitos adequados. Eu quero até que vocês me contem aqui no chat se vocês têm manguitos adequados no local que vocês trabalham, ou se vocês passam aperto, assim como eu, tá? Em relação aos manguitos. Mas em qual criança que a gente vai medir? Todas crianças maiores de 3 anos devem ter a sua pressão medida pelo menos uma vez por ano, ok? Todas. Nas menores de 3 anos, depende dos fatores de risco para hipertensão. Quais são esses fatores? Histórico pré-natal, né? Histórico neonatal, na verdade. Se foi prematuro, muito baixo peso, se usou cateterismo umbilical, porque a gente sabe que tem risco de trombose de veia ali na região hepática, e isso aí pode alterar a pressão, ok? Outras complicações neonatais, doenças cardíacas, uma cardiopatia congênita, por exemplo, doenças renais, que na criança é o mais frequente, a principal causa de hipertensão na criança é doença renal, certo? Várias aqui, ó, hematura, proteinúria, doença renal que é conhecida, malformação urológica, e tudo de repetição, pacientes transplantados, e entre outros, né? Paciente que tem alguma neoplasia, usa alguma droga que sabidamente aumenta a pressão arterial, tem doenças que podem fazer hipertensão, tá? Uma anemia falciforme, ok? E evidência de aumento de pressão intracraniana. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre essas situações, tá? Então, como que a gente mede, né? Seria muito lindo se fosse aqui igual a foto, a criança sorridente, o médico sorrindo, tipo, né? Quase uma propaganda de margarina de saúde, certo? Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? Que a criança fica com essa carinha meio triste, meio chateada, ela não gosta, tá bom? Então, como que a gente vai medir a pressão na criança? A criança tem que estar. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui nos slides. Ah, tá. Eu botei um fundo branco. Certo? Então, como que a gente mede? A criança tem que estar sentada com os pés apoiados no chão, certo? E o dorso encostado na cadeira, relaxada. Ou ela tem que estar deitada, com as pernas descruzadas, tranquila. Aí a gente já vê uma certa dificuldade nessa aferição de pressão, né? De preferência com a bexiga vazia, sem ter praticado exercícios físicos há pelo menos 1 hora. Aí você fala assim, Joãozinho, senta aqui, não vai ficar pulando no consultório. Se bem que hoje em dia a criança tudo fica o dia inteiro no celular, né? Então é até mais fácil de fazer um repouso neles. Mas, infelizmente, né? Mas são o ideal, esse é o mundo ideal, ok? O braço, de preferência, é o direito, principalmente se tiver uma coarctação de aorta, que seja pré-ductal, que é a maioria. Então, você precisa saber como que tá o direito, principalmente, que é o nosso basal, que vai acontecer, porque tudo que tiver após a coarctação vai estar com uma pressão menor, tá bom? Porque ai meu Deus, porque vai ter menos sangue, né? Então acaba que ele tem tudo que é pós-coarctação vai ter um fluxo de sangue diminuído. E aí o seu rim acaba sendo menos perfundido, aí ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, faz vasoconstrição, aumenta a pressão, tá? Porque o rim acha que o paciente está hipovolêmico, que tem menos volume, quanto na verdade é porque o sangue não está chegando por uma obstrução, tá? É mais ou menos isso, tá bom? O braço direito, né, com a mão voltada para cima, e se tiver alguma roupinha que esteja apertando ali, você tem que tirar, tá? Então, esse é o ideal, como que a gente vai medir. Aí, né, a gente pode ir no bebezinho, a gente vai preferencialmente, lógico, deitado, né? Então, deitado, com manguito adequado, vou mostrar para vocês. De preferência, esse analógico, não é analógico, anerógico, gente, cérebro de mãe com um bebê que acorda de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas de acordo essa madrugada. Ele é um nome diferente, ele não é o analógico, ele não é o ideal, aquele que seja automático, certo? Ele tem esse manômetro que esse é o ideal para a gente usar, tá? Então, esse é o ideal. Aqueles de pulso nem se fala, né? Não tem nenhum estudo que mostre a confiança dele, então, preferencialmente não usar, tá? A gente vai escolher o manguito adequado, então a gente posiciona o paciente certinho e a gente escolhe o manguito adequado. A gente tem que medir a distância do acrômio ao olecrano. Maísa do céu, eu já não lembro mais a anatomia, tá tudo certo, né? Basicamente, bom, meu nome, gente, não vai falar que a Maísa é tipo meu aneroide. Muito obrigada, Juliângela. Aneroide. Eu sabia que tinha alguma coisa assim. Certo? Então, aqui da pontinha do ombro até ali o cotovelo, beleza? A gente vai medir quantos centímetros que deu. Deu, por exemplo, sei lá, 20 centímetros. Então, a hora que chegar no 10 centímetros,
lá na metade, no 10º, você vai medir a circunferência desse braço, ok? E aí, esse manguito, ele tem que cobrir 40% da largura. Então, dessa circunferência aqui, ele tem que ter a sua borrachinha em 40%, tá? Vou mostrar a imagem bem certinho para vocês, tá bom? Que é essa distância aqui, ok? E a largura dele tem que cobrir pelo menos 80% a 100% do comprimento do membro. Então, não adianta ser muito fininho, porque a pressão vai estar falsamente aumentada. Então, tem que cobrir 100% até 80%, né? 80% a 100% do braço, tá? Então, vamos supor que você mediu aqui, certo? Do ombro até o cotovelo aqui, deu 20. Você mediu aqui, deu 10, e aí só um exemplo hipotético, né? Deu 20 também, aqui a circunferência do braço. Uma criança que malha, né? Criança forte, deu 20 aqui, ok? Então, você vai pegar 40% desse valor. Então, 20 seria 8, né? 8 seria... Ah, até que não é uma criança tão grande, não, né? 8, né? Seria o valor desse manguito. O que é esse 8? Vou mostrar para vocês. Nada mais é do que essa distância da borrachinha aqui, tá? Tem alguns manguitos que a borrachinha, ela é bem próxima da braçadeira, tá? Então, ela é bem próxima. Tem algumas outras que você vê ela aqui, um espaço um pouquinho maior, tá? Então, esse número que a gente vê no esfigmomanômetro, né? 6, 8, 10, 12, ele é o quê? Quantos centímetros que tem dessa borrachinha, que é o que vai fazer a compressão, tá certo? Então, essa que a gente quer que esteja, a gente precisa medir esse tamanho para calcular da forma adequada, tá bom? Que é essa aqui também, tá? Então, aqui tem mais ou menos aproximado uma tabela também que pode ajudar vocês na hora de medir, né? Então, aqui um recém-nascido 4 centímetros, um lactente 6, criança 9. Então, aqui, marcando a circunferência do braço estimado para ajudar a gente a escolher o manguito, tá bom? Então, tem que sempre medir, tá? É isso que eu falei. E aí, vamos lá? Já posicionamos bem a criança, escolhemos o manguito adequado, o que a gente tem que fazer? Deixar sem folgas, né? Então, a gente deixa pelo menos aí 2 a 3 centímetros da fossa cubital, até para poder facilitar na hora da gente for auscultar, certo? Centralizar ali a parte compressiva do manguito sobre a artéria. Primeiro, a gente faz por palpação de pulso, então a gente insufla o manguito, a gente vê ali qual o valor que o pulso sumiu, certo? Seria mais ou menos nossa pressão arterial sistólica, e aí é o que a gente vai avaliar depois no método na hora da bomba, né, na hora de insuflar, com o estetoscópio, tá? Então, primeiro você palpa a artéria braquial, e aí vê o valor que deu, depois você vai medindo com o estetoscópio para ver sem compressão excessiva com o esteto, porque às vezes você aperta o esteto muito, o que acontece? Você mesmo oclui o vaso e aí você não consegue ouvir, né, a artéria de forma adequada, tá certo? Você infla até mais ou menos 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do valor que você viu na palpação, ok? E aí você vai deflagrando lentamente para você conseguir ouvir. Aquele primeiro ruído que a gente ouve, né, os sons de Korotkovs, né, certo? Ele é a nossa pressão sistólica, Korotkoff, falei certo, fase 1, né, que é a pressão sistólica, e aí o último ruído que a gente escuta é a nossa pressão diastólica, tá? Ali no desaparecimento dos sons, beleza? Basicamente, a pressão que a gente mede ali é a pressão que o sangue, né, que o nosso fluxo sanguíneo faz no vaso. É isso que a gente está medindo, né? Então, quanto que eu tenho na minha diástole, na minha sístole, quanto que faz de pressão no vaso e quanto que faz na diástole, ok? Certo? E anotar os valores exatos sem arredondamentos, isso é importante também, tá? Um resumão aí de semiologia, segundo ano, só para a gente ter uma ideia o que a gente deve fazer da forma adequada.